Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da BovChain. Eu sou o Vinícius, sou Community Manager. Eu estou hoje com os convidados Rodrigo e William, né? Hoje a gente vai falar sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como eles se interessaram pelo agro, tá? Eu queria agradecer o William e o Rodrigo pela participação de hoje no vídeo do nosso canal, tá bom? E, né, queria ouvir de vocês hoje, como foi a trajetória de vocês para entrar no agro, se veio de família, né? Se já foi interesse de vocês mesmo. Aí pode começar pelo Rodrigo, depois o William. Olá, eu sou o Rodrigo, sou médico veterinário formado há 14 anos aproximadamente. Sempre trabalhei com reprodução bovina após formado. E, cara, acho que desde criança, eu sempre no meio de fazenda, mexendo com cavalo, com bovino, com a pecuária, tudo. Isso foi um marco, eh, foi bem, fugiu a palavra. Foi bem característico para mim começar a entrar no ramo, sabe. Então, desde criança, aquela famosa frase, né, que você quer ser quando crescer, né. Desde criança eu sempre quis mexer com animais de produção. Interessante. Fica à vontade, William. Então, eu sou o William Larsen, trabalho também com a parte de reprodução. A gente também atua aqui na parte clínica e assessoria e gestão de fazenda. Exato como o Rodrigo comentou, né? Desde criança a gente teve envolvido com essa atividade, com esse meio, né? Eh, não advindo diretamente da fazenda, né? A gente é filho de pequeno produtor rural, mas a, a gente sempre conviveu com esse meio, né? Eu gosto de falar com meus clientes, eu não sei fazer outra coisa da vida, desde criança eu mexi com isso. Interessante. Então, dois médicos veterinários e dois pessoal da reprodução aí, né? Interessante. E agora eu queria saber um pouquinho sobre, né, como é o dia a dia de vocês, né? Como é a rotina de vocês dentro do campo, né, como médico veterinário. Pode começar, Rodrigo. Tá. Eh, Aqui nós somos setorizados, né, na fazenda. A fazenda está tirando aproximadamente quase 90 mil litros de leite dia. Então eu sou responsável pelo setor de reprodução e sanidade do gado jovem, certo? É, basicamente, segunda e terça-feira a gente faz reprodução de vacas, primíparas na segunda, multíparas na terça. Quarta-feira, reprodução de novilhas e inseminação na sexta. Então, é essa rotina que a gente trava durante a semana, certo? E conforme vai passando os dias, tem a parte de sanidade, de gestão de pessoas, etc. Legal. William? Então, a gente trabalha aqui com a empresa, atendendo diretamente um número um pouquinho maior, né? As nossas fazendas são um pouco não, bem mais menores que a fazenda que o Rodrigo trabalha, né? Eh, então a gente trabalha em diversas propriedades, né? É uma realidade um pouquinho diferente. A gente atua todo dia, cada dia do mês em uma propriedade, né? Então, de manhã a gente presta a visita numa fazenda, à tarde em outra, né? E a gente vai organizando nossa agenda dessa seguinte maneira. As nossas fazendas, assim como do Rodrigo, também utilizam o terça, quarta e sexta, né? Eh, Bastante cronograma reprodutivo, a rotina que a gente implanta nas propriedades, a parte de sanidade do rebanho, então isso também é muito focado para nossa empresa, a parte de gestão, tanto de pessoas quanto a parte financeira, a gente desempenha nessas fazendas, e a gente dá suporte, também na parte clínica, cirúrgica, se a fazenda necessita, né. Então como são propriedades menores, né, a gente se divide para atender elas um número maior, né. Legal, interessante. E um pouquinho sobre, IATF, né, que são o porte de vocês. Eu queria saber como vocês a rastreabilidade como um aliado na comprovação de boas práticas reprodutivas, né, como bem-estar e o uso responsável de biotecnologias como a IATF. Tá. Uso da rastreabilidade. Hoje os nossos animais são todos com bottoms, né? São todos chipados com bottoms. Eu acho bem interessante e importante, né? Hoje o nosso sistema, nós temos um software próprio que a gente analisa cada animal individual.
Então passa um bastão, vai no software, a gente faz o nosso sistema, certo? Interessante. E você, William? Então, a gente trabalha em várias realidades, né? Então, desde fazendas nossas que os animais, assim como as fazendas do Rodrigo, são monitorados por colar, né? Ou eles utilizam bottom ali. A nossa realidade algumas propriedades já utilizam a tecnologia do colar, outras propriedades a gente depende mais do pessoal da fazenda, né? A gente treina equipe para coletar informações, né? Dessas propriedades manualmente e sempre durante a visita, tanto em uma fazenda quanto a outra, né? As fazendas que utilizam colar, a gente acaba compilando os dados no software da empresa, né? E as fazendas que dependem da pessoa fazendo a anotação, a gente compila os dados da mesma maneira, né? Então a gente vai fazendo todo esse levantamento de dados o máximo que a gente pode. Hoje a gente entende que o sistema produtivo exige um grande número de informações. Quanto mais informação o técnico tiver, mais auxilia a gente na tomada de decisões dentro da propriedade, né? Para a gente poder direcionar a fazenda para o caminho melhor, direcionar as escolhas delas. E a gente vai lançando tudo que a gente pode nesse sistema, desde vacina, protocolo de ATF, gestação, inseminação, né? A diferença é que algumas fazendas coletam esses dados por colar ou por bottom, né? E outras coletam por pessoas mesmo, anotando, bastão, etc. Verdade, muito interessante. E falando sobre rastreabilidade, a gente da Bovchain, né, é uma startup de rastreabilidade por blockchain e RFID. Eu queria saber de vocês, né, William e Rodrigo, como vocês enxergam, né, que em 2027 vai ser lei, né, a rastreabilidade, e eu queria saber a opinião de vocês, como vocês enxergam, como vocês acham que os produtores vão, né, receber essa nova tecnologia como rastreabilidade. Por mim? Isso, pode ser. Ah, tá. Então, assim, a gente observa que quando a gente implantou a tecnologia aqui do sistema de monitoramento do rebanho, muitas propriedades utilizaram o sistema de uma maneira bastante intensa, né? Elas não conseguem ficar sem o sistema de gerenciamento. Outras propriedades, né, dependia muito mais do técnico, né, fazer o controle de dados, e outras fazendas tinham uma resistência muito grande, tá? O que que eu observo no mercado? Ah, as fazendas que estão sofrendo menos com a crise financeira do leite são as fazendas que justamente abraçaram a técnica do, do sistema, sabe? Então, esse monitoramento de dados, a fazenda que quer prosseguir, a fazenda que quer ser certinha e fazer as coisas como tem que ser, ela vai ir para o caminho de uma fazenda como a Canto Porto ali, né, do Rodrigo, né? Então, é, isso é uma, uma coisa que a gente colocou muito na nossa rotina. A gente viu as fazendas que deu certo, né? E são as fazendas que a gente consegue ter mais uma maior tranquilidade nesse momento, principalmente difícil do leite, né? É, cara, é que eu costumo falar, a parte de rastreabilidade, quem não tem vai ter, que nem o celular antigamente, ninguém tinha, né? Hoje é indispensável, tem até criança que tem. A gente começou com colar também, e o colar de monitoramento ajuda muito, porque tem um volume muito grande, né? Às vezes não é numa fazenda, uma propriedade menor consegue pegar a detecção de cio, a parte de doença, num volume maior complica um pouco. Então, nossos sanitaristas, o pessoal da reprodução, são uma turma com número inferior, só que com a ajuda dos colares, dos monitoramentos, facilita muito. Ronda sanitária, raramente tem, entendeu? O colar ajuda muito. E é que nem o William falou, a parte que impacta muito econômica é você antecipar o animal doente, você conseguir pegar um animal com cio, e a parte de monitoramento de dados, né? Eu acho que é o mais importante. O William focou bastante nisso, né? Na parte de monitoramento de dados, a gente analisar e ver como que a fazenda está indo, né? Sem os dados a gente não consegue saber como que está indo, né? Eu acho que quem não tem vai ter, não tem pra onde correr, entendeu? É, realmente, né, vai ter que se atualizar um pouquinho, né, para entender um pouquinho sobre Sim, a rastreabilidade, né? sim. Tem algumas resistências, tudo, mas no final das contas compensa.
Sim, sim, principalmente o pessoal que é mais antigo, né, que a gente fala, Sim, que tem essa resistência que realmente é muito grande e também tem vamos dizer assim, pais que passam para os filhos e eles, né, querem continuar a mesma coisa antiga dos pais, né, de tradição, né. é um pouco de cultura, né, de Isso, cultura. exatamente. E eu quero saber de vocês um pouquinho também, quais são hoje os principais desafios, né, para integrar informações reprodutivas, né, da IATF com plataformas de rastreabilidade bovina no campo. Uhum. Bom, no meu caso é conversar entre sistemas, sabe. Então a maior questão é vo eu tenho como a gente roda em mais propriedades, assim, a gente tem cada propriedade usa um colar de uma empresa diferente e poucas delas conversam com o software da empresa. Isso é a maior dificuldade. Então depende dessa intervenção nossa, dos técnicos ali para compilar esses dados no sistema de gerenciamento, né. Eh, a resistência, sim, a gente vê que, como o Rodrigo falou, a questão de cultura, né, a gente tem muitas fazendas aqui que tiveram sucessão familiar, né, os filhos assumiram o negócio, os pais deixaram, eles tocar o barco, né, com uma maior responsabilidade. E, cara, essas pessoas são excepcionais para você trabalhar com elas, assim. Então eles absorveram muito bem a tecnologia, né. Esses são justamente os clientes que não convivem sem a rastreabilidade, então eles dependem desse sistema de gerenciamento, e são as fazendas que a gente consegue ver que são mais eficientes, assim, nesse quesito. Fica à vontade, Rodrigo. É, eu acho que o gargalo do William é maior do que a minha é uma fazenda só, um software só e um colar só, né, então é mais tranquilo. Mas no começo é desafiador para a gente conseguir associar os 2 softwares, a gente tem que estudar os softwares de rastreabilidade, como que os sinais se comportam, como que o colar se comporta, né. Mas é uma, assim, é uma mão na roda, é uma facilidade muito grande. A gente Sim, sim. consegue ajudar muito e tomada de decisão muito rápida. Sim, sim. E eu queria saber de vocês um pouquinho também, como você acha que vai, né, agregar, né, sobre a rastreabilidade, como é que vai agregar, isso, né, para os produtores, se vocês acham que vão ter algum custo a mais para eles, se vai ajudar em questão de reprodução, gado de leite, gado de corte, o que vocês acham? Quando você tem uma equipe técnica que está monitorando esse colar, esse equipamento de monitoramento, em parceria com o produtor, e o técnico está ali à disposição para entender o que está acontecendo na propriedade e sabe utilizar essas informações, como o Rodrigo falou, entende como que o colar funciona, porque tem isso também, né? Você consegue gerar financeiramente muitos benefícios para a fazenda. Então, aqui a gente teve fazenda que a gente conseguiu reduzir, mais de 50% de mortalidade, baixar, né, melhorar a prenhez, né, baixar a DEL de Ih, fazenda, caiu aqui. só não diretamente com o sistema de monitoramento. Muitas vezes a gente entrou na fazenda, o produtor já tinha o sistema de monitoramento, né. Mas o que eu quero dizer, assim, que o corpo técnico, a pessoa que está olhando os dados, né, isso também faz uma grande diferença. E essa que é a nossa função como consultor, como técnico, né, a gente conseguir trazer olhar os dados, interpretar eles, decidir como agir, o que fazer da maneira mais rápida possível, como o Rodrigo falou, né, a questão de identificar principalmente questão de doença antes de virar uma coisa pior, né. Então, o sistema de monitoramento, a rastreabilidade que a gente está tendo nas fazendas, ela está vindo para somar, né. Esse produtor gasta menos com tratamento, é mais eficiente com a reprodução, né, e no final das contas ele aumenta a produção com o mesmo número de animais, por exemplo. Sim. Fica à vontade, Rodrigo. 100% de acordo com o que o William falou aí, eu não sei nem o que eu falo agora, porque ele falou tudo. Mas Foi mal, é Rodrigo. basicamente isso, né, a velocidade do diagnóstico, né, quanto mais cedo a gente, diagnosticar a doença, o prognóstico é melhor. A vaca vazia, que pode ter tido um aborto, que demoraria para a equipe detectar esse cio, tudo. A velocidade, né, essa velocidade, sabendo trabalhar tudo junto, parte de ambiência, alguns colares pegam ambiência, ruminação, então não é só reprodução, não é sanidade, é uma engrenagem, né.
Eu acho que quanto mais cedo a gente pegar o problema, é melhor para todo mundo. E para o produtor é mais leite no tanque que reflete em dinheiro, né? É o que manda. Interessante. Só entrar para a última pergunta, né, sobre até IATF mesmo. O que você é porque é importante, né, identificar, né, corretamente, as fêmeas antes da inseminação, né? Um pouquinho sobre IATF, né, e o que vocês, né, podem falar sobre essa pergunta. Pode começar, William. É que aqui no leite, né, a gente, como passa mais por rotina, né, a gente acaba avaliando esses animais, com 7 a 10 dias de parida, né, o primeiro manejo, de avaliação de evolução uterina, né. Posteriormente, esses animais, eles vão para uma questão de uma pré-sincronização, né, e a gente consegue detectar com sistemas de monitoramento, né, como que foi a atividade desse animal. Ah, às vezes se esse animal teve uma adoeceu, teve uma retenção de placenta, uma metrite, a gente já consegue puxar no histórico dele lá. Isso eu tô falando, né, de desde fazenda que tem o monitoramento, até fazenda que tem o produtor anotando as coisas lá e a gente lançando num sistema, sabe. Então, eh, a técnica se aplica para os 2 casos, né. Eh, e a gente consegue então, antes de fazer o primeiro manejo da primeira IA da vaca, do pós-parto, da pré-sync, por exemplo, a gente consegue já mapear tudo que aconteceu com ela desde o momento do parto. E muitas vezes desde o momento que aconteceu quando ela estava seca, né. Se esse animal passou o tempo certo no período de secagem, se esse animal, chegou no pré-parto, o pH de urina dele estava adequado, né. Ou, por exemplo, se ele ganhou score no período seco, a gente consegue determinar tudo isso, né. Qual que foram, por exemplo, os níveis de beta-hidroxi, de glicose no pós-parto, com 7 a 8 dias de mensuração ali, por exemplo, se o animal entrou em balanço energético negativo. Então, no leite, a gente pelo menos aqui tenta, né, fechar uma sequência de diagnósticos anterior a esse processo aí da realização da primeira IA da vaca, né. Pra gente entender tudo que aconteceu com a vaca, né, lá na frente. Se ela virar uma vaca repeat breeder ali, por exemplo, a gente ter embasamento para questionar o que que aconteceu e mudar aquilo lá que está sendo feito naquele setor da fazenda. Interessante. E Bacana. você, Rodrigo? Na parte de rastreabilidade, né, que nem o William falou que é importante a gente saber o histórico da vaca, o período de transição, que muita gente acaba deixando a vaca seca, né, meio que de lado, ela tá seca, deixa ela quietinha lá, né. A gente analisar esse período de transição, se ela teve uma retenção, uma metrite, se teve alguma doença pós-parto, né, que a gente fala, e isso reflete muito, por exemplo, para nós aqui na Canto Porto, eh, a inseminação de vacas, eh primeiro, segundo e terceiro serviço, a gente usa o semi-sexado, a gente usa muito semi-sexado em vacas. E um dos principais, decisões para a gente saber se ela vai receber o semi-sexado ou convencional, é exatamente o pós-parto. Se ela teve uma retenção, uma metrite, a gente já pula o convencional. Se ela não teve, a gente vai para o sexado, para aumentar o número de fêmeas nascidas. E também o monitoramento ajuda muito na hora do cio, por mais que é uma IATF que não precisa ver o cio a gente ainda vê se ela apresentou cio, a gente já vai com sexado, e a gente tem algumas taxas muito interessantes. Se ela não teve cio, se ela teve uma retenção, uma metrite, ela não teve um período de transição legal, a gente vai para convencional, entendeu? A gente ainda está restringindo bastante nosso sexado aqui nas primíparas ainda. Ainda não. Ah, a gente Mas faz depende esse do desafio da fazenda, né? Tipo, tem fazenda que precisa aumentar muito mais rebanho, precisa encher barracão. Aí nós já partimos mais para as outras vacas também. uhum, Mas consideramos esses pontos que vocês estão analisando também. sim. Bom, pessoal, é como já deu, né, o tempo, a gente, né, esse tempo, esses minutos finais, eu sempre tiro para vocês, né, divulgar o Instagram de vocês, né, para vocês e também para vocês passar alguma mensagem para quem quer começar na medicina veterinária e também para quem tá vendo a gente. Vou começar pelo William, depois pelo Rodrigo. Bom, o Instagram da gente é William Larsen Vet. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Vou até É, deixa eu só ver aqui.
William.Larsen_vet, é isso aí. Eu sempre falo assim, é uma profissão muito linda, né. Eu acho que é a profissão mais linda que tem. E a gente acorda animado todo dia, pelo que tem para fazer pela frente. Isso que faz a diferença. Mas é uma profissão também bem desafiadora, né. Então existe bastante dedicação. A gente como empresa aqui também, não tem só a parte dos animais, tem muita parte do escritório também, né, que você precisa desenrolar, mas, eh, é aquilo que eu falei, eu não me vejo fazendo outra coisa, né, então Muito obrigado, William. Rodrigo? É. O meu Instagram é Rodrigo S. Belli com 2 L's, certo? E, cara, a mensagem que eu deixo é sempre se atualizar, que nem o William falou, é uma profissão desafiadora, porém é apaixonante, né? Quando a gente consegue, quando o programa consegue evoluir, a gente consegue ver essa evolução na fazenda, é muito satisfatório, certo? Eu acho que o recado que tem é ter que trabalhar bastante, sabe? Trabalhar, se atualizar muito, não desanimar, porque é difícil. Os meninos que trabalham comigo, que começam em seminário, eu falo, não é fácil, é difícil para não desanimar. Porque realmente trabalhar com leite, o William acho que trabalha com um pouco de corte ainda, né? Mas o leite é só bem leite, desafiador, né. né? E constância, cara, reprodução é constância. Não É, existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, nada, é constância. Fazer um protocolo que dá certo, um planejamento reprodutivo que dá certo e manter aquilo lá regrado. Acho que é Perfeito. isso. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né, William e Rodrigo, pela troca de conteúdo e pela troca de experiência também. E é isso, pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, né, compartilha e também segue a gente aqui no YouTube e também siga o nosso convidado, nossos convidados, o William e o Rodrigo, né, para acompanhar o trabalho deles aí. E é isso, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.